Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Adriana para iniciar mais uma semana de estudo. Nós vamos ver agora o percurso 16, Amazônia, o desenvolvimento sustentável. Mas o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é nós explorarmos os recursos naturais de uma forma racional, sem desperdício, sem destruir o ambiente, o meio ambiente, para que as futuras gerações também possam utilizá-las, né? Então nós não destruímos, usamos apenas o que nós necessitamos. O primeiro ponto que nós temos que ver é organização não governamental, as ONGs. Mas o que são as ONGs e quando elas começaram a surgir? Bom, no Brasil, em torno de 1950 e 1970, foi um período de grande desenvolvimento econômico, que foi acarretado pelo aumento, pela intensificação da industrialização e, consequentemente, da urbanização. Por quê? Havendo a industrialização, as pessoas vão sair da zona rural e vir para as cidades trabalhar, o que vai aumentar a população urbana, né? Vai acarretar a urbanização. E com isso vão ter uma melhor qualidade de vida, as condições nas cidades são melhores e vai haver, portanto, um crescimento populacional. Com o crescimento populacional, automaticamente aumenta a exploração dos recursos naturais. Por quê? Porque há necessidade de satisfazer as necessidades dessa sociedade, as necessidades humanas da sociedade em relação ao consumo. Quer pelos bens de consumo, ou seja, aqueles que são utilizados diretamente por essa população, alimentos, roupas, calçados, mas nós temos também outros materiais, né? Então começa-se a haver uma degradação do meio ambiente. E para poder combater essa crescente destruição ambiental, que é causada por esse modelo que a população tem do desenvolvimento predatório, de tirar da natureza sem qualquer tipo de cuidado, sem preservar, começou a surgir os movimentos ambientalistas, ou seja, movimentos para lutar a favor do meio ambiente, que são as chamadas organizações não governamentais, as ONGs, que são denominadas de organizações formadas por pessoas da sociedade civil, ou seja, são as pessoas que vivem naquele lugar, naquela cidade, naquele país, né? Sem a participação do governo. São as pessoas que se unem e criam uma organização para defender um determinado bem, um determinado direito. A mais famosa organização que cuida do meio ambiente é o Greenpeace, que é conhecido no mundo todo. Aqui tem uma foto que também está na página 140 do livro de vocês, que eu peguei essa na internet, que eles estão protestando aqui entre o Rio Negro e o Rio Solimões contra o uso das fontes fósseis, né? Quais são as fontes fósseis? São aquelas poluentes: petróleo, carvão mineral e gás natural. Então eles fizeram um protesto contra essas fontes. Por quê? Porque elas são não renováveis, ou seja, elas demoram milhares de anos para serem refeitas no meio ambiente e elas são extremamente poluentes. E o desenvolvimento sustentável, como que ele é protegido? Aonde que essas ONGs atuam? Elas atuam para tentar aumentar a consciência social e ecológica das populações, fazer com que a população entenda, enxergue que é essencial cuidar do meio ambiente, tirar do meio ambiente apenas aquilo que nós necessitamos, sem destruí-lo. Com isso, as organizações das Nações Unidas, a ONU,
ela também luta a favor disso, né? E o que vem ser a ONU? É uma organização que reúne 193 países. E o objetivo dela é manter a paz, defender os direitos humanos, as liberdades individuais e promover o desenvolvimento dos países. A Organização das Nações Unidas, ela realizou a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Foi em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. Foi aí que surgiu pela primeira vez a palavra desenvolvimento ecologicamente sustentável, que, como eu falei, é você explorar os recursos naturais de uma forma racional, sem desperdício, para que as futuras gerações também possam fazer uso delas. A Amazônia, ela preza muito pelo desenvolvimento sustentável. Por quê? Primeiro, a maioria das terras, dos solos de lá, são impróprios para a prática da agricultura. É um terreno arenoso e raso. A Amazônia, a floresta amazônica, ela vive por si só. O que isso significa? Gente, ela se alimenta da decomposição dos galhos, das folhas e dos troncos que caem. Com o tempo, eles vão formar uma camada de solo orgânico, o humus, que é um nutriente natural do solo. Com isso, se nós retirarmos a vegetação, vai fazer com que aquela área se torne um deserto, vai acontecer a desertificação da região. Nós não vamos mais conseguir repor aquela vegetação, porque ela vive ali. Dificilmente nós conseguiríamos formar uma nova Amazônia. Então, as pessoas que ali vivem, os índios, as famílias ribeirinhas, elas fazem ali uma economia sustentável. O extrativismo do látex, da castanha do Pará, do jambo, açaí, elas retiram fibras vegetais para confeccionar artesanato, sem degradar o meio ambiente. E ainda cultivam algumas coisas como o guaraná, cupuaçu, bacuri, pupunha e o açaí. Aqui nós temos uma reserva extrativista, que nós vamos ver agora o que é, e que nós temos uma das pessoas que ali vivem tirando o ouriço da castanha na área, tá? Essa daqui é na Amazonas, tá? No Amazonas. Ele colhe sem destruir a mata, retirando dali apenas o que ele necessita para a sua sobrevivência. Reservas extrativas. O que vem a ser reservas extrativas? Desde a década de 70, seringueiros e castanheiros, eles brigam muito com a forma que a Amazônia vem sendo ocupada, ou seja, desenfreadamente, com a expansão da agropecuária e também pela exploração ilegal do Amazonas, tirando as madeiras nobres. Então, eles lutaram pela criação de reservas extrativistas, que nada mais são do que unidades de conservação da natureza. Ou seja, elas são reservas locais instituídos legalmente pelo poder público para serem utilizados pelas populações extrativistas das regiões, aquelas que fazem o que? O desenvolvimento ecologicamente sustentável da região. É a população ribeirinha, são os índios que ali vivem há muito tempo. Um dos grandes lutadores a favor das reservas extrativistas era o líder sindical Chico Mendes. Ele lutava pelas reservas extrativistas e com isso ele foi assassinado em 1988 pelas pessoas que não queriam que aquela área fosse protegida. Após o seu assassinato,
o poder público criou a primeira reserva extrativista, que foi no município de Chapuri, no estado do Acre, onde o líder vivia. Aqui vocês têm uma foto do Chico Xavier, que vocês encontram na página 142 do livro. E vocês têm um mapa com as reservas extrativistas do Brasil no ano de 2014. Todos esses risquinhos aqui em verde, essas áreas verdes, são as reservas extrativistas que existem na região norte. Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, tá? São todas essas reservas. Então, gente, é muito importante que nós cuidemos do meio ambiente. Aqui em Monte Aprazível nós temos também duas ONGs que são as mais conhecidas. A Arca, que cuida de animais abandonados, que vocês conhecem, eu tenho certeza, e a AVB, Associação Voluntárias do Bem, que cuidam de mães carentes, dando enxovalzinho para os bebês, cuidando de pacientes nos hospitais, tá bom? São duas ONGs que nós temos aqui. O nosso tema de hoje já foi esgotado, mas eu quero que vocês leiam também Rotas e Encontros na página 143, que fala do cipó artístico. É uma forma de desenvolvimento sustentável que nós temos na região do Amazonas, na reserva extrativista do Rio Unini. É um afluente do Rio Negro. Ali nós temos um exemplo de desenvolvimento ecologicamente sustentável e dos saberes e práticas de indígenas e caboclos ribeirinhos sobre a floresta regional, sobre a flora regional. Ali os trabalhadores estão falando que eles pegam os cipós para fazer artesanatos e também vivem da pesca, fazem roças, cultivam pequenos animais. E ali eles explicam como que eles trabalham. No último parágrafo do texto, da página 143, nós temos o seu Antônio, que ele nos conta. É nesse último parágrafo que está explicado por que a atividade deles é uma atividade ecologicamente sustentável. Olha o que ele diz. Seu Antônio nos conta, com a sabedoria de quem tem experiência no assunto, que é importante colher apenas as raízes mais velhas. Deixando as novas, ele tem certeza que, daqui a 1 ano, a colheita será farta. É aqui que está o motivo de ser ecologicamente sustentável. Por quê, gente? O que vocês diriam? Por quê? Gente, é ecologicamente sustentável porque, utilizando apenas as raízes mais velhas e deixando as raízes mais novas, eles vão garantir a colheita farta no próximo ano. Não vai faltar trabalho nem alimento para as próximas gerações. É aí que está a sustentabilidade. Eles usam apenas as raízes mais velhas, deixando as mais novas para futuras safras, para futuras colheitas. Só que este trabalho não é fácil, muito ao contrário. Quem retira o cipó caminha durante horas pela mata até encontrar uma raiz do tamanho ideal e que tenha maturidade adequada, ou seja, que seja uma raiz mais velha. E isso não é fácil de encontrar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato com o professor para tirar dúvida. Não fiquem com dúvida. Um abraço, gente.